Esse vídeo é um pouco para falar sobre quebra de expectativas que a gente tem ao longo da vida e a gente tem que deixar algumas coisas que a gente acha de lado. Da forma como nos foi ensinado, nem sempre é a forma como nós vamos ver. E aí eu trouxe dois livros aqui para dar de exemplo, e um dos motivos pelos quais eu estou perto da minha televisão é porque é um motivo muito simples. Eu cresci assistindo televisão. Quando eu era criança, eu via, inclusive, até hoje a gente vê, mas não é tanto assim. Na verdade, é as telas em geral. Mas quando eu era criança, se falava muito sobre que a televisão era inimiga. E a gente achava que não era uma coisa muito saudável, porque a criança tem que estar brincando e fazendo um monte de coisa. E eu fui o tipo de criança que fazia os dois. Eu tava sempre assim, ligada de alguma forma com o mundo artístico, porque eu via um monte de filmes que se passavam, eram baseados em livros também, e eu, a maioria das vezes, não sabia disso. E também eu brincava muito. Nossa, eu cresci brincando horrores. E eu vim trazer hoje um exemplo que é o Fantasma da Ópera. Esse livro chegou faz um tempinho, só acho que uns 2 dias, nem consegui contar. Fiquei bem surpresa, na verdade, com o que eu pesquisei sobre ele, porque obviamente não tem nada ou quase nada a ver com o musical, né, da Broadway lá. Aquela produção é inclusive muito bonita, eu adoro, sou muito fã, inclusive tenho um sonho de um dia ver assim na minha frente aquele lustre saindo do chão, é uma coisa que eu quero muito fazer na minha vida um dia. Porém, eu entendo que aqui foi só uma maneira de adaptar o que tem aqui. É totalmente diferente. Eu sei porque eu não li o livro ainda. Dei uma folheada ou outra para tentar ver se eu achava essas coisas que eu tinha visto na minha pesquisa. O Gaston, que eu não vou tentar falar, não vou me atrever a falar o sobrenome dele, porque provavelmente não vou conseguir, mas eu entendi a escrita dele. As coisas que ele estava acostumado a escrever eram muito diferentes. Isso aqui é um romance, algo ligado com investigativo, algo assim. Tem muitos personagens, pelo que eu percebi aqui, até começa com pessoas que eu não esperava que começasse. Percebi que os protagonistas, as pessoas que a gente quer ver, não aparecem muito, mas isso foi dando uma folheada só. Eu vou ler realmente para ver a minha opinião sobre isso aqui. Mas o musical, ele me pega de uma forma que ele não só me fez ficar muito fã dele, porque é uma coisa muito bonita, muito bem feita, muito profissional. E liga a gente a uma forma de arte muito antiga, né? Que é as pessoas verem as coisas no teatro, aquela coisa um tanto vitoriana, que era rotineira no passado e hoje as pessoas já não, né? A gente não liga tanto. A gente tem que tentar entender que algumas coisas às vezes não vão ser parecidas com o que a gente viu em algum lugar. E eu tive que pôr na minha cabeça, o musical não é a mesma coisa do que está escrito aqui. Então eu tenho que colocar isso na minha cabeça antes de ler isso. E eu resolvi passar isso adiante porque tem muitas coisas que eu tô ouvindo hoje em dia em relação a isso. Quando alguém adapta alguma coisa que tem de um livro para a televisão, tem que tirar muita coisa ou acrescentar alguma coisa que não estava lá para fazer sentido. E as pessoas, elas não se lembram disso e começam a criticar muito por causa disso. Dependendo de como for adaptado, realmente pode não dar muito certo. Então tem que ter uma boa visão para isso. Eu vou ter uma outra visão quando eu ler isso daqui e saber exatamente a forma como tá, como é. Porque não vai ser igual. Mas tem os personagens que eu amo, eles estão aqui, eles vieram daqui. Outro livro que eu peguei para ilustrar, porque também chegou recentemente, e ele era o meu favoritinho da biblioteca da escola, que é A Bruxinha que Era Boa. Claro que tem outras peças aqui. Quando eu pesquiso a peça da Bruxinha que Era Boa, me aparecem muitas adaptações que eles fizeram lá de atrás, assim. Claro, seguindo assim o texto que está escrito aqui, mas colocando o figurino sempre muito diferente, alguma coisa que revela os tempos atuais, algo assim. Quando você abre esse livro aqui, essa edição,
ele mostra exatamente como que foi feita a peça de 1958. E é exatamente como a gente imagina os personagens, é muito interessante isso. A gente vê aqui ela com a roupinha preta, que é como tá aqui, um cabelinho, né, que foi feito ali pra ela, e o outro lá, o bruxo. Quando a gente vai ver outras peças que eles fazem para as crianças hoje em dia, a gente vê que tem muita coisa de épocas passadas que eles sabem que não vão dar certo. Por exemplo, fazer com a bruxinha que era boa, se fosse desse jeito aqui, eu imaginaria um filme. Mas como uma peça teatral para crianças, criança gosta de tudo muito colorido. Ela vai se atrair pelo aquilo que tem cor. E a gente mudou muito como a gente vê como as crianças veem as coisas hoje em dia. Então, obviamente, as pessoas vão optar por retirar um pouco desse preto todo, do chapéu preto, da visão antiga de bruxa e colocar aquelas coisas mais coloridas. Inclusive, já vi muita peça que tá no YouTube aí, afora, onde a Ângela tem um cabelão assim, muito lindo, um vestidinho geralmente rosa, uma coisinha assim que ela tá sempre bem angelical, mas ainda mantendo aquela coisa da personagem, mas não tá no preto, tirando ela assim realmente da visão de bruxa. Eu acho isso muito interessante porque é a visão que a pessoa tem e o que ela acha que a criança vai ver. Mas se alguém for pegar isso aqui para adaptar em um filme de verdade um dia, alguma coisa assim, se a gente der essa sorte, porque eu nem sei se existe, vai saber. Eu vou querer ver. Eu, na minha cabeça, vou ter essa expectativa de querer ver como tá aqui, não nessas fotos exatamente, mas como tá descrito, né? Que a bruxinha Ângela era, com as vestimentas dela de bruxinha, como tá descrito junto com todas as outras, porque pra mim não faz muito sentido ela tá com uma roupa, né, diferente das outras se ela tá sendo retratada como uma bruxinha como as outras, né? Então, isso aí já é uma coisa um pouco diferente. A gente está falando de atrair crianças e de atrair outra espécie de público quando for adaptado para aquele público. Então, às vezes, gente, o que eu espero ver algum dia, talvez se acontecer, eles não vão fazer assim do jeito que eu tô falando também. Então, pode ser uma coisa totalmente diferente e vai ser legal também, porque são os mesmos personagens. Também dependendo do contexto histórico, né, da época, de tudo aqui. Quando eu leio a Bruxinha Ângela, para mim se passa num mundo que ele pode ser atual, pode ser medieval. Eu não tenho muita noção de qual época pode se passar e eu acho que o melhor da Bruxinha Ângela é isso. A bruxinha que era boa é bom porque ele pode ser adaptado em qualquer época e a pessoa pode brincar com os cenários e essas coisas. O vídeo de hoje foi curto, foi para falar basicamente disso, porque eu tô muito feliz por ter esse livro aqui em casa, porque ele era muito importante para mim, e por ter a oportunidade também de alguma hora dessas folhear o Fantasma da Ópera como ele realmente era, como ele saiu da cabeça do Gaston. Obrigada para você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos se você acha que as pessoas gostam de ver outras pessoas falando até sobre coisas que elas não leram ainda. Obrigada e até um próximo vídeo. Tchau!